Brasil, cerca de 38% da população tem varizes. Apesar de parecerem só um incômodo estético, as varizes dificultam a circulação do sangue pelo corpo, podendo causar diversos sintomas e até complicações mais sérias, como a trombose. No check-up de hoje, o Dr. Cláudio Lutemberg recebe em seu escritório o Dr. Nelson Volosker, que é cirurgião vascular e endovascular e que ocupa a vice-presidência de pesquisa e inovação do Hospital Israelita Albert Einstein. Como se prevenir e cuidar da saúde vascular? Como identificar os primeiros sinais de varizes? E quais são os tratamentos? Fique ligado que o check-up está no ar. Check-up Jovem Pan, com o Dr. Cláudio Lutemberg. O assunto do programa de hoje é varizes. Veias torcidas e dilatadas. Essas são as principais características pelas quais as varizes se manifestam abaixo da pele, principalmente nas coxas, nas pernas e nos pés, causando dores, inchaço, cãibras, coceira, ardência e até mesmo mudanças na cor da pele. De acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, as varizes atingem em sua maioria mulheres, que além do número de ocorrências, também levantam preocupações quanto ao número de hospitalizações. 46 mil casos em 2024, de acordo com o Ministério da Saúde. O presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular de São Paulo, Edivaldo Edner Joviliano, fala com a gente da importância de buscar orientação médica na hora dos primeiros sinais da doença. Doença venosa, muitos classificam como varizes ou vasinhos, ela na verdade, no seu maior espectro, ela é sim algo que altera muito a qualidade de vida das pessoas, mas ela pode ser um fator de risco até para doenças mais graves, como a trombose venosa, que é uma condição que o indivíduo tem um inchaço súbito na perna, muita dor, e pode complicar até com uma embolia pulmonar, que tem repercussão até com risco de vida. Então, é uma doença que tem um espectro muito grande, desde ser algo com pouca importância, muitas vezes só estético, mas que pode sim evoluir para situações mais complicadas. Então, quanto antes as pessoas procurarem um atendimento médico para receber uma adequada orientação, sem dúvida que é melhor. Ele explica por que os casos são mais comuns entre as mulheres. As gestações, que inclui a sobrecarga hormonal que as mulheres são submetidas ao longo de suas vidas, e os vasos venosos, relacionados a essa doença venosa, elas são sensíveis a esses hormônios. Então, portanto, as mulheres são muito mais frequentemente afetadas que os homens. Com o envelhecimento da população brasileira, Edivaldo considera fundamental a expansão do atendimento público e que as pessoas adotem hábitos saudáveis para evitar a incidência das varizes. Mas afinal, Nelson, qualquer pessoa pode ter varizes? Sim, Cláudio, qualquer pessoa pode ter varizes. Entretanto, as varizes estão relacionadas com uma história familiar. Uma pessoa que pertence a uma família em que os pais, avós tenham varizes, tem muito mais chance de ter varizes do que um indivíduo que não tem ninguém com varizes na família. E há como prevenir algum tipo de tratamento precoce antes que nós tenhamos aquele aspecto que chama tanto atenção? Na prática, não existe uma forma definitiva de evitar varizes. Entretanto, as máximas são: porque quando você faz exercícios físicos, especificamente com as pernas, você está fazendo o coração periférico trabalhar, que é a musculatura da panturrilha. E com isso você faz a circulação da perna funcionar melhor e diminui assim o risco de ter varizes. Pessoas que têm hipertensão ou doença cardíaca, elas são pessoas que têm risco de ter varizes de uma forma mais frequente? Não, pessoas que têm hipertensão, diabetes e fumam, esses têm maior risco de ter doenças arteriais, aquelas doenças que fazem entupir as artérias e fazem o indivíduo correr risco de perder as pernas. Não tem absolutamente nada a ver com as varizes. E as varizes estão mais relacionadas, portanto, com as veias? As varizes são veias, que a gente nasce cheio de veias no corpo inteiro. Se a gente olhar para os braços, para as pernas, todo mundo encontra aqueles riscos verdinhos, não dilatados. Essas são as nossas veias. Temos dois sistemas de veias, um perto da pele, tanto dos braços quanto da perna, que são as veias superficiais, que é a minoria das veias, que são visíveis, normalmente não são dilatadas, e é aí que a gente vai ter o aparecimento das varizes, que
que são essas veias, que a gente já nasce com elas, se dilatando e ficando tortuosas. E na prática, qual é a diferença entre os vasinhos e as varizes? As varizes são essas veias que se dilataram. Então a gente já tem uma veia que tem um calibre de mais ou menos 1 ou 2 ou 3 milímetros de calibre, e elas acabam ficando com 5, 6, 7, aquelas bolas que saltam na pele. Os vasinhos são capilares da pele. Normalmente a gente tem milhões de capilares na pele, dos braços, das pernas, de todos os tecidos. Quando esses capilares venosos se dilatam, a origem deles são capilares que o indivíduo já tinha, aí o indivíduo fica com aquele aspecto de teia de aranha, os americanos chamam de spider veins, teia de aranha, parece um monte de vasinhos que se confluem. Esses são os vasinhos. Então, as varizes são veias que têm no mínimo 2 milímetros de diâmetro e os vasinhos são vasos capilares com menos de 2 milímetros de diâmetro. É importante saber a diferença entre um e outro, porque o tratamento é completamente diferente e os vasinhos não causam mal para a saúde, eles só são antiestéticos. As varizes, além de serem antiestéticas, elas também podem gerar problemas relativamente importantes para a saúde. Para quem nos assiste, quando você tem que tratar as varizes e quando você tem que tratar os vasinhos? Então, os vasinhos, tecnicamente, não necessitam de tratamento porque eles não vão causar um mal para a saúde. Eles são antiestéticos, então podem ser tratados. Qualquer vasinho pode ser tratado, o tratamento é simples e eficaz. As varizes precisam ser tratadas, porque as varizes podem gerar complicações e essas complicações são muito ruins para a saúde. E uma vez tratado varizes, pode ocorrer a recorrência? O tratamento basicamente é destruir esta veia, tanto das varizes quanto dos vasinhos. A gente elimina essa veia e no vasinho a gente elimina o vasinho. Podem aparecer outras varizes ou podem aparecer outros vasinhos, não é o mesmo. Então, a recorrência significa que novos vasos se dilataram. Pode ocorrer sim. Então, se recorre, pode se operar novamente. Sim. E quando você opera, existe algum risco pelo fato de você ter removido esta veia? Perfeito. Quando a gente trata as varizes, a gente está tirando veias que não estavam boas. O sistema superficial, como eu estava falando antes, ele representa 10% do retorno apenas. O sistema profundo, que é perto dos ossos, que a gente não enxerga, nem consegue examinar, representa 90% do retorno. Então, na realidade, quando a gente tira as varizes, não existe nenhum problema a gente não gera nenhum problema de retorno venoso dos membros em direção ao coração. Não, a gente está tirando algo ruim. Se aparecerem novas veias, a gente vai fazer exatamente o mesmo caminho. A gente vai tirar essas veias que podem gerar problema e não gera problema de retorno. Muitas vezes a gente olha e fica muito claro o diagnóstico de varizes, mas dividir o que é varizes que tem que ser abordadas ou tratadas e aquilo que não precisa ser tratado, como é feito o diagnóstico e uma vez feito o diagnóstico, conta um pouco a respeito do tratamento, como é a cirurgia das varizes. Para começar, as varizes são veias dilatadas e tortuosas, então o indivíduo fica em pé, essas veias saltam, elas são visíveis. Existe uma situação só em que a gente não consegue enxergar essas varizes. Quando o indivíduo tem um pouco mais de peso, tem um pouco mais de gordura na pele e tem algumas veias que são um pouquinho mais profundas e a gente não consegue enxergar direito. Em 95% dos casos, a gente observa a presença das varizes. Então, é muito raro o indivíduo ter varizes e não ter nada visível. Então, o primeiro passo é, as varizes são visíveis, a princípio. Os indivíduos podem ter dor na perna. A dor das varizes é uma dor no fim da tarde. É um peso na perna. A dor das varizes não complicadas, ela não afeta a vida das pessoas. Ela só incomoda a pessoa
no fim da tarde. Então, tudo que é diferente disso não é decorrente das varizes. Então, o indivíduo que dormiu à noite e está com dor na perna, não é das varizes, porque o indivíduo está deitado, a perna está a 0 graus, não há aumento da pressão nas veias. O indivíduo acordou de manhã, levantou, está com dor, não é das varizes, é dor nas pernas. Pode ser de músculo, pode ser de joelho, pode ser de qualquer coisa. Então, varizes podem dar dor, as varizes são sempre visíveis, quase sempre visíveis. E o problema das varizes é que elas podem estourar, daí gera sangramento, que é algo que é aflitivo para as pessoas, ou podem também gerar trombose. Nós vamos falar disso depois, a trombose propriamente dita, que é uma situação mais grave. E todas as varizes o portador dessa doença deve se preocupar com elas. Quer dizer, se a pessoa não se incomoda com a parte estética, mesmo assim, ela tem que se preocupar com a questão funcional e procurar um médico para tratar. Exato. Varizes causam problemas de saúde. As varizes, muitas vezes, também são um problema de estética para o indivíduo. Mas as varizes podem causar problemas. Então, os portadores de varizes devem procurar um especialista. Nós temos muitos cirurgiões vasculares, muito bem formados, que vão tratar com muita tranquilidade todas essas pessoas. Mas, na prática, quais são os tratamentos para varizes? O tratamento das varizes consiste em retirar essas veias que estão dilatadas ou destruí-las. Retirar significa fazer uma cirurgia onde a gente faz pequenos cortes e retira veia por veia. E os outros tratamentos são tratamentos que geram a oclusão dessas veias. Pode ser feito através da injeção de espuma dentro da veia ou através de laser, que também queima a veia. Essas são as formas de tratamento atuais. Uma vez tratado o aspecto estético, é semelhante com qualquer uma delas? Em todas elas, o resultado estético é bom. Tecnicamente, a cirurgia convencional é aquela que traz os melhores resultados, mas as outras se assemelham ao tratamento convencional. Agora, me conta em relação ao Sistema Único de Saúde e varizes. Nós estamos operando de fato quem precisa? Sim. Nós fizemos um estudo agora analisando o banco de dados do Sistema Único de Saúde, se chama DataSUS. Aliás, o DataSUS é um sistema de informática do governo que é extraordinário. Poucos países no mundo têm um sistema tão bem guardado dentro de um programa de computador. A gente consegue ver os resultados de todos os tipos de cirurgia com esse banco de dados. E o de varizes foi um dos que a gente estudou em primeira mão. Foram operados no Brasil em 10 anos mais de 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão e 200 mil pessoas, Cláudio. Muita gente. Na Suécia, que é um país super desenvolvido, eles não operam varizes. Aqui no Brasil a gente opera varizes. O número de pessoas que têm varizes no mundo e inclusive no Brasil é enorme. Obviamente que a gente não consegue operar todo mundo, mas a maior parte das pessoas é tratada, especialmente os casos mais graves, e o Brasil é um bom exemplo para o mundo inteiro no tratamento de uma doença que gera tantos problemas. Uma outra dúvida muito frequente na população é se as varizes podem aumentar o risco de desenvolver trombose venosa, considerada uma enfermidade cardiovascular potencialmente grave e que pode gerar problemas a curto e a longo prazo. A trombose venosa levou cerca de 490 mil brasileiros a serem internados entre 2012 e 2023. A doença ocorre quando há formação de coágulos de sangue dentro das veias, impedindo o fluxo natural do sistema cardiovascular e causando manchas arroxeadas, acompanhadas de dor e inchaço. Para quem fala a respeito de trombose venosa, como é que se faz o diagnóstico diferencial entre uma trombose venosa profunda e um quadro de varizes? Então, as varizes são veias que estão dilatadas. O indivíduo fica em pé, você vê aquela veia grossa. A trombose venosa é uma situação completamente diferente. É a oclusão, o fechamento de uma veia principal, daquelas veias profundas,
que gera um quadro clínico muito intenso na maioria dos casos. A perna fica muito inchada, ou perna e coxa, ou só a perna, e a dor é intensa. A coloração da perna fica arroxeada e o indivíduo tem uma dor tão intensa que o obriga a procurar assistência médica de urgência. E como é que você trata a trombose venosa? Então, a primeira parte, para uma vez que você tem aquela dor e foi para o pronto-socorro, é fazer o diagnóstico, porque isso pode se confundir com uma série de doenças. Às vezes se confunde com infecção, às vezes se confunde até com obstruções arteriais, o que é raro, mas é possível. Então, primeiro, tem que ir no pronto-socorro, fazer o diagnóstico, normalmente com ultrassom, e um exame que ficou muito famoso durante a pandemia do Covid-19, que era o dímero D, todo mundo ouviu falar nisso. Então, os colegas vão fazer um ultrassom e vão ver a veia fechada. E aí o indivíduo tem que ser tratado imediatamente. Não dá para esperar, não pode ir para casa pegar a roupa e voltar, não pode. Tem que ficar no hospital e tratar. O tratamento consiste em uso de anticoagulantes. São remédios que diminuem a coagulação do sangue. O indivíduo precisa tomar esse remédio e ficar em repouso absoluto, ou no hospital, na maior parte dos casos, e em alguns casos os colegas enviam o paciente para casa para fazer um repouso absoluto. Quer dizer, a condição da trombose venosa é uma condição aguda, abrupta. Tem que ser rapidamente tratado, porque senão ele pode ter complicações extremamente severas. Sim. As varizes não, você tem um tempo para isso e você pode optar até, entre aspas, né, entre mexer ou não mexer. Qual é o risco de você não tratar uma trombose venosa? Quando você não trata a trombose venosa, o coágulo pode se expandir. Então, você tem um indivíduo que está com uma trombose na veia do joelho, a perna fica inchada e muito dolorosa. Se você não trata, o coágulo pode subir pela veia da coxa e a coxa ficar inchada. Já é um quadro muito mais grave do que o primeiro. E pior do que tudo isso, uma parte do coágulo ou o coágulo em seu integral pode sair da veia da perna e migrar direto para o pulmão, gerando um grave risco de perda de vida, de morte. Então, a trombose venosa é uma situação gravíssima. O indivíduo precisa tratar imediatamente, tem que aceitar que está doente, fazer o repouso direito, adiar a viagem, adiar a festa, adiar tudo e fazer o tratamento, porque senão ele corre o risco de morrer. É isso que eu ia te perguntar. Quer dizer, a trombose venosa mal conduzida é passível de levar o indivíduo a óbito. Sim. Existe associação com doenças, cardiopatias, doenças de dislipidemia, coisas relacionadas a colesterol, são doenças de vasos? Você podia contar alguma coisa a respeito disso? A trombose venosa ela é associada a questões do próprio corpo, indivíduos que têm uma alteração na coagulação. A coagulação fica exacerbada. Existem situações do próprio corpo e situações que fazem com que a coagulação, apesar de inicialmente normal, fique alterada. Então, por exemplo, situações como câncer podem gerar aumento da coagulação do sangue e determinadas medicações. Hoje em dia a gente tem visto pessoas usando hormônio de forma inadequada, isso gera um aumento de risco de trombose. A gente tem visto muito indivíduo jovem que toma, não vou ficar citando medicações aqui, mas que tomam remédio inadequadamente para ficar forte, para ficar mais bonito e acabam tendo trombose e correm o risco de morte. Nada contra a beleza. Nada. Mas, evidentemente, quer dizer, tudo isso que é feito tem que ser feito com orientação médica. O Dr. Volosker chamou atenção para isso, quer dizer, a utilização de medicamentos e a correlação, que isso pode levar também ao quadro de trombose venosa. E sempre lembrando, a trombose venosa que não é tratada oferta risco de vida. Eu pergunto, o Brasil ele está hoje na linha de ponta no que diz respeito, primeiro, às filas que nós vemos. Eu sei que você tem uma linha de pesquisa, um conhecimento,
principalmente no Sistema Único de Saúde, né? Como é que estão as filas para cirurgias de varizes no nosso meio e como estão os atendimentos de emergência? Os nossos pronto-socorros estão preparados para atender os casos de trombose venosa? Trombose venosa é muito bem tratada no Brasil, tá? Então, qualquer indivíduo que tem um quadro de inchaço na perna ou uma perna ou uma coxa deve ir para o pronto-socorro, ele vai ser atendido, 100% dos casos são atendidos e 100% dos casos são tratados. Em muitas situações, o ideal seria a internação, mas hoje nós temos medicações modernas que permitem que os pacientes sejam tratados em casa. Então, aqui no Brasil, o indivíduo que está com uma suspeita de trombose, ele vai para o pronto-socorro, faz os exames rapidamente, em qualquer parte do país, é tratado imediatamente e vai conseguir obter um ótimo resultado clínico. Agora, é difícil a gente não ir no cirurgião vascular e não discutir a utilização de meias elásticas, né? Então eu perguntaria em trombose venosa, perguntaria em varizes e, acima de tudo, para quem vai viajar e pegar o avião. Excelente. Para varizes, todo indivíduo que tem varizes e ainda não foi operado, que não tirou aquela variz que pode gerar um problema, deveria usar meia elástica. A meia elástica comprime essas veias e a perna fica mais protegida contra traumas. Na trombose venosa profunda, na fase aguda, então a gente conversou que o paciente tem que ficar deitado tomando anticoagulante. Passada essa fase inicial, o indivíduo tem que colocar a meia elástica para ele poder voltar à vida normal. Se ele não colocar a meia elástica, a perna incha. E se ele persistir sem a meia elástica, a perna vai ficar cronicamente inchada, vai ficar prolongadamente inchada. Então, no tratamento da trombose é obrigatório. No tratamento das varizes é adequado usar a meia elástica. E em voos aéreos, a gente sabe que 5 em 40 mil indivíduos podem ter trombose venosa. Se esses 5 tivessem de meia elástica, 2 não teriam trombose venosa. Então, realmente, a incidência de trombose num voo é baixa, mas se o indivíduo está com a meia elástica, o risco de trombose é muito menor. Eu uso meia elástica, minha mulher usa meia elástica e minhas filhas usam desde os 10 anos de idade meia elástica para viagens. Eu sugiro que use meia elástica. Então está aqui uma recomendação do Dr. Nelson a respeito de um cuidado relativamente simples, mas que pode aí, numa eventualidade, impedir a ocorrência de uma trombose venosa, que, como vimos, é um quadro bastante grave que requer um atendimento agudo. Mitos e verdades. Exercícios aeróbios, eles podem evitar o surgimento de varizes? Com certeza sim. Exercício aeróbico é uma boa solução para diminuir o risco de varizes. E o uso de anticoncepcional piora? Com certeza sim. Mas é uma decisão estratégica você usar ou não por um motivo mais importante do que as varizes. Cruzar as pernas é prejudicial? Não é prejudicial, pode cruzar as pernas à vontade. Depilação causa varizes? Depilação não causa varizes nem vasinhos. E fumar? Fumar não causa varizes, mas fumar é um hábito que causa problemas muito mais graves do que varizes. O cigarro entope as artérias, e entupindo as artérias você pode perder a perna, ou gerar derrame, ou gerar perda de um rim, ou perda de parte do coração, que é o infarto. Não fumem nenhum tipo de cigarro. Dr. Nelson, muito obrigado pela sua presença no dia de hoje. Quero dizer que, aliás, é um privilégio. Eu tenho o privilégio de tomar café todos os dias com Nelson Volosca desde que tínhamos praticamente 13, 14 anos de idade. E eu espero que a gente possa seguir aí por muitos anos. Para você que nos acompanhou, eu quero agradecer o privilégio da assistência, o prestígio. O programa Check-up fica por aqui. Por favor, sugestões, dúvidas, escreva para nós, drclaudio@jovempan.com.br. No Check-up de hoje você viu:
A trombose como uma das consequências do descuido com as varizes e a diferença entre os quadros clínicos. Os casos mais comuns de varizes entre as mulheres, principalmente em períodos de gestação. Os cuidados através de uma boa alimentação e exercícios físicos. A diferença entre vasos sanguíneos e varizes, além do tratamento ideal. E o risco das operações de varizes se não realizadas da maneira correta. Até o próximo check-up. Check-up Jovem Pan, com o Dr. Cláudio Lotenberg. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.